Fala pessoal, estamos aqui de volta na nossa segunda aulinha do curso de Fundamentos de Cloud para Análise de Dados, tá? Então se você quiser conversar mais, entender mais, essa é a segunda aula. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, se você estiver acompanhando pela plataforma, vai ter algumas diferenças de aulas, mas essas aulas mais introdutórias, elas vão estar disponíveis em todos os ambientes, tá bom? Lembrando que se você estiver pela plataforma, a gente tem um material extra que vai lhe ajudar também, um conteúdo extra que vai lhe ajudar também durante o curso. Se tiver pelo YouTube, infelizmente não, tá bom? Mas está disponível a mesma coisa. A diferença é que no YouTube você vai ter que fazer mais sozinho, né? Mais na raça ali, vamos dizer assim, beleza? E aqui do nosso lado, a gente está... na questão da plataforma, a gente tem ali outros materiais, tá bom? Então vamos para a nossa segunda aula e roda a vinheta. Na nossa segunda aula, a gente vai estar falando sobre infraestrutura em nuvem para análise de dados. Então vem com a gente para essa segunda aula e é isso. Então, como é que eu crio, né? Como é que eu começo a pensar numa infraestrutura para análise de dados, né? Pensando num projeto de análise de dados, o que é que eu preciso estruturar, o que é que eu preciso criar para... Já vi, né, o que é nuvem, o que é cloud computer e tal, então o que é que eu preciso estruturar ali? Vamos entender um pouquinho, né? Primeiro, tipos de infraestrutura, esse é o primeiro ponto. A gente tem máquinas virtuais e temos containers. Temos bancos de dados em nuvens, temos plataformas em nuvens, temos aplicações em nuvens. Tudo isso são estruturas, né? E tipos de infraestruturas para se utilizar dentro de nuvem. O que é mais utilizado hoje em nuvem, né? É mais utilizado os containers e os bancos de dados, né? Esses são os principais pontos assim, que a gente pode hoje utilizar, né? Mas as máquinas virtuais, professor. Máquinas virtuais, elas, na verdade, elas ainda são usadas, só que não com esse nome, né? Elas são utilizadas hoje com o nome de containers, mas os containers nasceram das máquinas virtuais, né? Tem a sua estrutura de uma forma diferente, porém, por baixo dos panos é meio que quase a mesma coisa, né? Máquinas virtuais, a gente tinha um trabalho maior de criar, a gente tinha um trabalho maior de dar manutenção nessas máquinas e de monitorar essas máquinas, né? Com os containers não, isso já aconteceu de uma forma diferente, né? A gente hoje tem uma mesma infraestrutura na parte de baixo, a gente tem um sistema operacional que a gente precisa utilizar e, consequentemente, os containers engineer, né? Que são as engenharias de container. Então, por exemplo, engenharia de container hoje você tem Terraform, você tem Docker, você tem Kubernetes. Então, mas todas elas precisam da mesma estrutura, que é o quê? Um sistema operacional e, consequentemente, uma infraestrutura. Assim também como as máquinas virtuais. Então, eu posso dizer que o principal ponto de diferença é na engenharia do container, né? Ou na engenharia do pod, como chama o Kubernetes, ou na engenharia das máquinas, né, que vão ser justamente utilizadas dentro desse container, né, ou dos containers em si, a junção de vários ali, né? Então você tem essas estruturas. A gente vai utilizar um aqui só para simular, que é Docker, né? A gente vai utilizar ela para fazer essa simulação desse container, né? Dessa máquina virtual ou desse ambiente. Então imagine o seguinte, que essa infraestrutura aqui e esse sistema operacional vai ser a sua cloud, vai ser a AWS, por exemplo, né? Aqui nessa parte aqui, ó, eu colocar aqui, por exemplo, aqui nessa partezinha a gente vai ter, por exemplo, aqui a AWS, certo? A gente vai ter aqui a GCP. Opa. Beleza? Então, essas duas aqui, elas vão fornecer essas duas áreas aqui. Do sistema operacional e, consequentemente, da infraestrutura, né? Porque se eu tenho um sistema, eu tenho uma infraestrutura, eu tenho uma máquina, de fato, rodando ali, né? Então, eu vou lá e vou instalar o meu Container Engineer, que, por exemplo, eu posso ali
utilizar esse Container Engineer de diversas formas. Então eu posso instalar aqui um Terraform, por exemplo. Eu posso instalar aqui um Docker, como eu falei para vocês. Eu posso instalar aqui o Kubernetes, né? Opa, ficou estranho esse nome aqui, né? No final, mas vocês entenderam. E aí, consequentemente, dentro dessa engenharia de containers aqui, dentro dessa partezinha aqui, eu consigo instalar as minhas aplicações, né? Banco de dados, aplicação, o local onde eu vou desenvolver e assim sucessivamente. Entendeu? Uma outra infraestrutura que é bem conhecida, bem utilizada na área de dados, são os bancos de dados, pessoal. Principalmente na área de análise de dados, né? Você tem o BigQuery aqui da Google, você tem o Athena da Amazon, né? Todos eles se utilizam da mesma linguagem, que é o quê? SQL. São bancos diferentes, são nuvens diferentes, mas todos eles se utilizam de quem? De SQL. Certo? Se você não aprendeu SQL ainda, vai pesquisar, dá uma pausa, vai dar uma olhadinha sobre essa parte de SQL, tá bom? Aqui, lembrando, a gente não vai... Vou falar de SQL, vou fazer algumas coisas em SQL, mas não é um curso sobre SQL especificamente. Tá certo? Mas eu vou estar ajudando ali da melhor forma possível. Beleza? Então, para análise de dados, a principal infraestrutura, vamos dizer assim, além do sistema operacional, além de toda essa parte de container, de máquina virtual e tal, são os bancos de dados. E como é que você vai fazer as suas análises sem os bancos de dados, né? As principais análises. Eu uso Excel. Poxa, se você precisa usar Excel, você não precisa estar na nuvem, concorda? Entendeu? Vou deixar esse pensamento aí para você. Se a sua empresa, se o local que você está trabalhando ainda se utiliza de Excel, você não precisa migrar para a nuvem agora. Entendeu? Então, é uma parte um pouco mais avançada, né? Essa utilização de banco de dados em nuvem, né? Tá? Se você acha necessidade de mudar os processos da sua empresa, então beleza. Então você já pensa aí como é que você pode fazer isso, tá bom? Então vamos passar aqui para frente. E a gente tem as nuvens, né? Os tipos de nuvens para ambiente de cloud. Nuvem pública, a nuvem mais popular que existe, na maioria dos casos, utilizada para conjunto como SaaS. Os recursos são disponibilizados e compartilhados em diversos servidores de forma virtual, podendo ser acessado através do link de internet. O físico fica na nuvem. Então você só acessa o SaaS, né? A sua aplicação, o seu serviço, através de um link. Tudo pelo seu navegador, tudo pela internet. Entendeu? Você não tem a parte física aonde você trabalha no seu local de trabalho, não. Tá certo? Nuvem privada. Diferente da anterior, esse tipo de nuvem não é dividida, né? Em diversos servidores, sua implementação ocorre localmente, não oferecendo assim os benefícios da nuvem pública. Porém, às vezes, é preferida pela capacidade de oferecer recursos dedicados, se assemelha a uma infraestrutura antiga, que a gente chamava de, ainda chama, né, de on-premise. Antiga entre aspas, né, porque ainda existe muito local com isso. Então perceba, a nuvem privada é quando eu tenho um servidor, uma máquina dedicada, ou uma ou mais máquinas dedicadas só para a minha empresa. Entendeu? Nuvem híbrida, né? Finalzinho aqui. É a nuvem. Essa nuvem ela mescla, ela é uma junção dos dois ali. Um pouquinho de privada e um pouquinho de nuvem, né? Esse tipo de nuvem, um pouquinho de privada e pública, né? Serve basicamente para ampliar a capacidade da infraestrutura local de uma organização, aumentando a sua arquitetura e conectando recursos da nuvem ao sistema interno. Olha que interessante. Olha que interessante isso, né? Aumentando ali, conectando os recursos da sua área interna com a sua área
externa, que seria a sua nuvem, né? Então você pode fazer ali uma mesclagem dos dois, ou da pública ou da privada, ou da sua infraestrutura local com a AWS, com a cloud, por exemplo, a Google, certo? Então você tem esses 3 pontinhos ali. Modelos de serviços em ambiente cloud, né? A gente viu os tipos de nuvem, agora a gente tem os modelos de serviço. Falando um pouquinho, a gente falou ali só nos tópicos, agora falando um detalhe a mais, um provedor de serviço em nuvem gerencia a infraestrutura para você, servidores reais, redes, virtualização, armazenamento de dados, por aí vai. Usando uma conexão com a internet, o usuário pode acessá-la por meio de uma API ou um painel de controle, né? Então, software como serviço, né? Infraestrutura como serviço, software como serviço, entrega aos usuários uma aplicação gerenciada pelo provedor de serviço. São aplicações da web ou mobile que o usuário pode acessar em um navegador. Atualizações, correções de bugs e outras manutenções são realizadas pelos usuários que se conecta a estas aplicações por meio de um painel ou controle ou API. Painel de controle ou API, né? Você pode estar acessando ali. Plataforma como serviço, o hardware e uma plataforma de aplicações são oferecidos e gerenciados por um provedor de serviço de nuvem externo. Porém, o usuário é o responsável por cuidar das aplicações executadas na plataforma e os dados que delas dependem. Então você pode contratar apenas a plataforma como serviço e a sua equipe de TI, a sua equipe local, ser a equipe que vai dar manutenção em todas as aplicações por ali. Entendeu? Ou, por exemplo, a própria Google vai dar manutenções, nesse caso aqui, software como serviço, é quem vai gerenciar a própria Google e não você. Você só vai consumir os serviços. Tem empresas terceiras que se utilizam muito disso, plataforma como serviço. Eles vendem as plataformas, as nuvens, vendem as suas aplicações, mas só que quem dá manutenção é essa empresa terceira. Entendeu? É assim que funciona, né? A nuvem, ela serve apenas como o negócio, vamos dizer assim. Então ela vende a nuvem, vende a cloud ali, e as aplicações dessa cloud, ou então ela sobe aplicações nessa cloud para que você possa consumir de forma gratuita também, porque tem algumas aplicações que são open source que você só baixa ter um servidorzinho, você coloca lá a sua aplicação e tchau. Entendeu? Então também se torna esse tipo de funcionalidade, que é basicamente o que a gente vai tentar executar aqui no nosso curso. Então a gente vai criar uma plataforma. Dentro dessa plataforma, a gente vai colocar as nossas aplicações ali dentro dessa plataforma e vai se utilizar dessas aplicações, entendeu? Simulando uma cloud, simulando ali para análise de dados. Então o que é que eu preciso para análise? Eu preciso do meu Excelzão, eu preciso do meu banco de dados e aí eu preciso também de um visualizador de dados, né, para poder fazer as análises ali. Eu preciso de um Python, por exemplo, a gente pode colocar um Python dentro dessa aplicação, né? Então, dentro dessa plataforma, entendeu? Você consegue montar o seu ambiente de cloud para poder se utilizar ali das suas análises, tá certo? Finalizando ali, só que dentro dessa parte, quando a gente fala de criar essa plataforma, né? A gente precisa se utilizar desse cara aqui, ó, infraestrutura como código, né? Ou infra as a code, né? É a capacidade de provisionar e dar suporte à infraestrutura de computação usando código em vez de configurações e processos manuais. Aquele famoso next finish, né? Então aqui a gente está simulando, por exemplo, um banco de dados Postgres na versão 13 com seus respectivos usuários e senhas e o nome do banco de dados. Pronto, eu executo esse código aqui em um ambiente, né, Docker, Kubernetes, seja lá o que for, eu executo esse código aqui, consequentemente esse código vai e gera esse serviço para mim através de toda a sua arquitetura que já está instalada dentro daquele container ali, dentro daquela aplicação ou dentro daquela plataforma, né, que é o Docker, o Kubernetes e tal. Entendeu? Então eu baixaria só escrever esse código aqui, 20 linhas de código, e eu já tenho um banco de dados ali
prontinho. No momento que eu não precisar utilizar ele mais, eu vou lá e dou um pause, né? Ou eu paro ele, desligo ele quando eu precisar ligar e ele não fica ali executando sempre. Entendeu? Beleza? E é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim da nossa segunda aula, tá? Então a nossa aulinha ali sobre a parte de... Só voltar aqui. Sobre a parte de infraestrutura em nuvem para análise de dados. A gente já finalizou essa parte aqui com a parte de infraestrutura como código. Novamente, revise o conteúdo, verifique tudo novamente, veja o material, pesquise na internet outras coisas. Caso ficou com dúvida, manda o seu recado, manda o seu e-mail, manda o seu comentário, deixa aqui o seu like, curte, compartilha aquela coisinha toda. E a gente se vê na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre analisando dados em ambiente cloud. Como é que eu faço? A gente já está chegando na parte final dessa parte mais teórica. Depois a gente vai para a parte prática, tá certo? E aí essa parte prática a gente vai meter a mão na massa de fato mesmo. Analisar, criar o nosso ambiente, começar a subir um banco de dados, fazer tudo nesse processo para que você possa se utilizar dessas análises no seu ambiente de trabalho, enfim, em tudo aquilo que você quer desenvolver. Tá bom? Beleza? Cheiro grande e até a próxima.